Essa semana a gente acompanhou o governo colocando mais impostos aí, a gente viu o IOF, inclusive, revogando, né? Já colocando impostos e já voltando atrás. A gente viu ele revogando parte das medidas arrecadatórias relacionadas ao IOF, alegando o desejo de evitar especulações. Aproveitando então a presença do Felipe aqui, que é um assunto que se mantém alto no mercado, como que você interpreta essa decisão do governo? Né? Uma medida técnica política ou uma tentativa de acalmar o mercado mesmo? Não, acho que de acalmar o mercado não, né? Porque acho que ela gerou mais estresse do que... Aliás, ele tinha uma oportunidade de acalmar o mercado, ou pelo menos de não fazer nada, né? Porque assim, o Brasil estava se beneficiando de uma onda pró-mercados emergentes, com a história toda do excepcionalismo americano, o dinheiro vindo para cá, o mercado se recuperando, a ideia de que a Selic parou de subir, vai começar a cair, o dólar mais bem comportado. E aí a gente conseguiu, mais uma vez, criar um problema que não existia, né? Capotar na reta. Tem várias coisas para falar sobre esse evento, Isa. Assim, a minha sensação primeira foi assim, intuitivamente também assim, me transportei para o dia do ano passado, quando teve o anúncio lá do pacote fiscal do Haddad, que era para ser uma coisa, claro, em prol do ajuste fiscal. E a isso eles misturaram a ideia da isenção do imposto de renda até 5 mil, e o mercado reagiu muito mal, e a gente teve uma mini crise brasileira ali em dezembro do ano passado, a história da dominância fiscal e tal. E agora a sensação é que eles não aprenderam nada, porque eles de novo misturaram duas notícias no mesmo dia e ofuscando em que a notícia ruim ofusca completamente a notícia boa. E o que era a notícia boa? O anúncio do relatório bimestral de receita e despesa. E eu vi duas boas notícias aqui. A primeira boa notícia é que ele veio com maior verossimilhança. Foi um relatório mais crível em relação à peça orçamentária anterior, que era uma peça de ficção, quando tinha receitas superestimadas e receitas subdimensionadas. Receita superestimada, claramente, a ideia do voto de qualidade no CARF. O governo estimava 28 bilhões e ele zerou desse relatório. Ninguém esperava aquele dinheiro todo. O mercado já estava muito mais pessimista em relação à receita. E também a despesa, sobretudo em receitas com previdência. E ele ajustou para baixo também. Então, uma boa notícia, ele está tratando com mais transparência e a peça orçamentária. Isso é bom. Não quer dizer que se resolve o problema com a transparência, não é isso, mas ela é condição necessária, pode não ser suficiente, mas ela é condição necessária para você resolver o problema e você encarar o problema de frente. Isso é uma boa notícia. A outra boa notícia é que todo mundo esperava, entre contingenciamento e bloqueio, alguma coisa entre 10 bilhões de segurarem as despesas. Ele fez 31 bilhões. Opa, que legal, o cara tá indo na direção correta. Inclusive, quando sai a notícia no meio do dia, o mercado vai para um grande otimismo de meio de dia, que dura muito pouco, porque logo na sequência vem a notícia de que a gente vai mexer no IOF. E aí ficou horroroso, porque o Haddad entra na coletiva e todo mundo começa a querer saber do IOF. Não, vou anunciar às 5 da tarde, putz, mas quanto vai ser e tal. E aí, algumas coisas ruins, outras muito ruins e o retrocesso. Né? Por que é ruim? Primeiro que o IOF até tem uma questão de legalidade aqui. O IOF ele é um imposto extrafiscal, ele é regulatório, ele não é arrecadatório. Você não pode usar o IOF para cumprir roubo fiscal. Então já tem uma discussão até jurídica nessa história. Mas vamos superar esse passo. Ele é um imposto que ele contraria as diretrizes da OCDE. Inclusive, a gente havia afirmado no governo Bolsonaro um compromisso de reduzir e eliminar o IOF até 2029, nos alinhando às melhores práticas internacionais, que são aquelas prescritas e defendidas pela OCDE, em prol do livre circulação de capitais, de pessoas e de mercadorias e tal. Tudo isso está nas diretrizes da OCDE, e o governo sabe disso a partir do Marcos Pinto, que é um cara que acompanha super essa agenda, um cara muito competente, muito sério, muito correto, mas o governo foi na outra direção, né? E é um imposto que causa aumento do custo de crédito, aumento das operações cambiais, dificuldade de hedge cambial. Então ele deteriora a produtividade brasileira, que já vinha muito mal, que já vem muito mal há 30 anos. Então é muito ruim. E ele vem com aquela questão ali nos aportes maiores, no VGBL, também tributando com 5%. Não pega tanto, porque o tamanho desses aportes aqui, a representatividade é baixa, mas é uma direção ruim, porque a gente deveria fomentar aportes em previdência numa classe que é pouco utilizada no Brasil comparativamente ao restante do mundo. Mas a gente foi na direção errada também. Vieram numa direção péssima quando eles vêm com 3,5% nos investimentos no exterior.
Porque no final do dia, você está flertando com o controle de capitais, com o fechamento da conta de capital, uma barreira para fluxo de capital internacional. E aí, não só você inviabiliza um fundo multimercado que está operando lá fora, todo dia manda dinheiro, então assim, então para fazer um trade lá fora agora, eu preciso que ele seja, eu largo de menos 3,5 para trás? Então, é surreal, né? Se o estrangeiro que estava vindo para o Brasil, você está flertando com o controle de capitais, eu não venho mais. Então, a direção... Mostrando um desalinhamento também com o Banco Central, né? E o Galípolo parece que era contra também a medida. Felizmente ele recuou, mas a pasta não volta para o tubo, né? Assim, mostrou um certo atabalhoamento, um despreparo, um certo amadorismo. Acho correto o recuo. Né? Se errou, você volta. O menor prejuízo é o primeiro. Né? Continuar errando vai ser pior. Então faz até uma demonstração de certa humildade intelectual aqui do ministro Haddad. Mas isso era uma tragédia completa. Então não tivemos a tragédia, tivemos a notícia boa do relatório bimestral de receita e despesa, mas ele foi ofuscado por esse IOF que é a direção ruim. Né? A sociedade acho que não tolera muito mais aumento de impostos, não é essa a agenda que a sociedade defende, e a gente tem insistido nessa agenda equivocada, que não só desagrada a sociedade, como reduz adicionalmente a produtividade brasileira, que é o que a gente deveria estar atacando nesse momento para melhorar, não para piorar.